Josué 14, versículo 7 diz assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos já passaram desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para expulsar como o Senhor disse. Para os expulsar como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom a herança. Porquanto Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, até o dia de hoje. Porquanto perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Semana passada nós começámos a falar sobre a importância das nossas atitudes. Falámos sobre uma atitude de contentamento. Na sexta-feira a Edith falou sobre uma atitude de gratidão, agradecimento. E nós vimos que há 3 verdades acerca das nossas atitudes. A primeira delas, muito básica, é que nós podemos não escolher e não escolhemos as circunstâncias pelas quais passamos, mas podemos escolher a nossa atitude ao enfrentar essas circunstâncias. Sim, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Circunstâncias, adversidades, coisas acontecem na nossa vida. Agora, a nossa atitude ao enfrentá-las é uma escolha nossa. Segunda verdade acerca de atitudes é que as nossas atitudes, elas são contagiosas, e vamos perceber isso por esta passagem. A minha atitude vai acabar por influenciar as pessoas que estão ao meu redor. E naturalmente também as pessoas que estão ao meu redor, elas influenciam a minha vida com a sua atitude. Por isso é muito importante nós termos uma boa atitude perante as circunstâncias. E uma das boas atitudes que o apóstolo Paulo nos ensinou é sobre contentamento. Outra boa atitude que nós podemos ter é ter uma atitude na vida de gratidão. A terceira verdade acerca de atitudes é que as nossas atitudes, elas vão determinar o nosso futuro. As nossas atitudes, as tuas atitudes, vão determinar o nosso futuro. E esta passagem é um exemplo disso mesmo. A atitude de Caleb determinou a bênção de Deus sobre a sua vida. Então esta passagem fala deste homem chamado Caleb. Caleb, com 40 anos de idade,
ele recebeu uma promessa de Deus, e essa promessa está lá em Números capítulo 14, versículo 20 e 24. O versículo 20 diz: e disse o Senhor, quem falou através de Moisés foi Deus. E a promessa que Deus deu a Caleb quando ele tinha 40 anos de idade foi esta: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ou seja, Caleb tinha acabado de ver a terra, chamada a terra prometida, e naquela altura o povo acabou por não entrar, mas há uma promessa que foi feita a este jovem com 40 anos, é dizer assim: olha, tu vais tomar posse dessa terra. Olha, onde a planta dos teus pés pisaram, ele vai ser teu, dos teus filhos e da tua descendência. Agora em Josué capítulo 14, ele não mais tem 40 anos, ele tem 85. Diga ao irmão ao lado, 85. Né? 1.5. Né? E aquilo que eu fico impressionado é que naturalmente Caleb envelheceu porquê? Porque agora ele não tem mais 40, ele tem 85 e passaram-se 45 anos. E quando passam 45 anos pela nossa vida, nós percebemos que o nosso corpo naturalmente vai envelhecendo, sim ou não? Mandem lá o braço. Bem, basta a gente olhar ao espelho. A gente olha e naturalmente, isso é natural, não tem, até é bom. É sinal que estamos vivos. É sinal que ainda estamos aqui. E se estamos vivos, é sinal que há mais de Deus para a nossa vida. Agora, aquilo que me impressiona é que apesar de ele naturalmente foi envelhecendo, eu percebo por esta passagem que a sua atitude de fé, ou a sua fé, parece-me a mim que permaneceu jovem. Por isso, este título da mensagem, uma fé jovem. Diga ao irmão ao lado, uma fé jovem. Diga lá ao outro irmão, diga uma fé jovem. Lá em casa, diga uma fé jovem. Ou seja, nós percebemos que naturalmente ele envelheceu, naturalmente os anos passaram, envelheceu, quer dizer, ficou mais velho, mais maduro, não é? Mas que a sua fé, pelo contrário, ela não envelheceu, ela não ficou velha, ela não envelheceu, ela permaneceu jovem. E é isso que eu quero falar, nós permanecemos com esta atitude de fé, com o espírito de fé, uma fé jovem, uma fé jovem. E é isto que eu gostaria de falar, como nós permanecemos com uma atitude de fé, que embora nós naturalmente vamos envelhecendo, embora naturalmente os anos vão passando por nós, glória a Deus por isso, mas nós permanecermos com uma fé jovem, características de uma fé jovem. Primeiro ponto, uma fé jovem não se cansa de crer. Diga ao irmão ao lado, não se cansa de crer. Não se cansa de crer. Passaram 45 anos. Não foram 45 dias. Não foram 45 meses. Foram 45. Diga ao irmão ao lado, 45 anos. E ele continuava a crer. Ele continuava a acreditar que a promessa que Deus lhe tinha feito através de Moisés há 45 anos atrás, que se iria cumprir na sua vida. Sim, ele passou por adversidades. Sim, ele passou por contrariedades. E já vamos falar ao longo da mensagem muitas contrariedades que ele viveu. Não é que ele ouviu, ele teve que as viver, teve que passar por lá. Tempos difíceis, teve no deserto, foi envelhecendo, mas é fantástico. Nós percebemos que a sua fé não envelheceu. O sonho de conquistar a terra não desapareceu. Ele nunca deixou de acreditar na promessa de Deus, apesar das circunstâncias. E um grande teste para a nossa fé, diga ao irmão lá, é apesar do tempo.
apesar do tempo, a sua fé permaneceu jovem. O que é o oposto de uma fé jovem? É uma fé velha. Velha, não estou a falar da idade, uma fé envelhecida, é uma fé cansada, é uma fé que está oxidada. Uma fé velha é uma fé que perdeu a capacidade de sonhar. Ouça, e eu não estou a falar da idade de ninguém, porque há jovens que podem e têm por vezes uma fé envelhecida, há adolescentes que têm uma fé envelhecida, eles não conseguem sonhar, eles não conseguem acreditar, eles não conseguem a crer que há mais de Deus para a sua vida, independentemente do país que vivem, independentemente das circunstâncias que está a acontecer à sua volta. Há crentes que a sua fé está envelhecida porque eles perderam a capacidade de sonhar, perderam a capacidade de confiar em Deus, perderam a capacidade de acreditar que a palavra de Deus, as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém, e elas são para se cumprir nas nossas vidas. E porquê é que eles perderam essa capacidade de crer? Por causa das dificuldades da vida, por causa dos desertos da vida, por causa das pancadas, se poderei dizer assim, roubaram-lhe essa capacidade de crer, de acreditar, de sonhar. E muitos com os anos até ficaram céticos, muitos deixaram a incredulidade dominar a sua vida. E isso, por um lado, até é natural se nós não fizermos nada. Os anos vão passando, as dificuldades continuam, nós não vemos as coisas a acontecer, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, e passa 10, e passa 20, e naturalmente, quando as pessoas começam a dizer assim, Deus é bom, sim, Deus é bom, mas metem um ponto de interrogação no final. Não, vamos confiar, está bem, fia-te na Virgem e não corras. São tantas expressões que demonstram o quê? Uma fé envelhecida, que demonstram o quê? Incredulidade, que demonstram o quê? Que perderam essa fé jovem do início de confiar e crer que Deus irá cumprir na sua vida. Já não há frescura em relação às coisas de Deus, já não há expectativa, já não há esperança, já nada os move. Tudo, e tudo porquê? Porque eles se acomodaram às circunstâncias e às dificuldades da vida. Mas eu creio que Deus quer refrescar a nossa fé, rejuvenescer a nossa fé nesta manhã. Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem. Diga, irmão lá, não te canses. Uma fé jovem, ela não se cansa de crer, e não nos cansemos de fazer o bem. Porquê? Porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Olha, não nos cansemos de crer, não nos cansemos de acreditar, não nos cansemos de confiar na palavra de Deus, não nos cansemos de orar, não nos cansemos de ler a Bíblia, não nos cansemos de louvar ao Senhor, não nos cansemos de perdoar, não nos cansemos de continuamente sermos generosos. Porquê? Porque Ele é fiel, e mais cedo ou mais tarde nós vamos colher o fruto dessa atitude. É isso que nós vemos, foi isso justamente que estamos aqui a ver com Caleb. Ele disse, olha, eu tinha 40 anos, agora tenho 85, eu continuo com a mesma força. Ele não está a falar da sua força em termos física, mas a sua atitude, a sua fé, a sua confiança. Ele diz, olha, ele nada o demoveu de acreditar nas promessas de Deus. As circunstâncias não os demoveram, os problemas não o demoveu, o deserto não o demoveu, a desistência das outras pessoas não o demoveu. Ele continuou a crer. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós naturalmente podemos e devemos ir envelhecendo, amadurecendo, mas vamos permanecer com uma fé
jovem. Uma fé que não se cansa de crer. Segundo, uma fé jovem, ela mantém-se fiel. No versículo 8, se voltarmos a ler, ele disse, olha, os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. O que é que ele está a lembrar o seu amigo e colega e agora líder, Josué? É que quando eles tinham 40 anos, Moisés era o líder. E ele, mais Josué, mais 10 homens, 12 homens, tiveram a grande missão de espiar a terra, de ir ver a terra. Antes de a conquistar, Moisés disse, olha, vão lá ver a terra. E todos eles ficaram entusiasmados com aquilo que eles viram. Todos eles reconheceram que era uma terra como Deus prometeu, que emanava leite e mel. Um cacho de uvas foi trazido por 2 homens. Eu cada vez que eu leio essa passagem, eu penso que cada uva devia ser tipo um melão, não é? Não sei quantos melões num cacho de uvas, daí ter 2 pessoas a levar esse cacho, ou seja, a reconhecer grande, boa fruta, boa terra. Mas 10 destes homens, eles viram os 12, mas 10 destes homens, em vez de colocarem a sua atenção apenas naquilo de bom que a terra, eles viram que a terra estava ocupada, eles viram lá gigantes, eles viram lá umas cidades bem fortes, eles viram dificuldades, claro. Josué e Caleb também as viu. E quando eles reportaram aquilo que eles viram a Moisés e ao povo, eles reportaram tudo o que viram, sim. Olha, a terra que emana leite e mel, olha, há lá gigantes. A diferença entre Josué e Caleb e aqueles 10 homens é que estes 10 homens reforçaram esta parte dos gigantes, reforçaram os problemas, realçaram mais. Não, ali é impossível, nós não vamos conseguir, a terra ela está ocupada, olha, as pessoas que lá habitam são gigantes, nós parecemos gafanhotos, as cidades são enormes, têm muralhas enormes, nós nunca vamos conseguir chegar lá. Josué e Caleb na altura, por isso é que ele disse assim, olha, eles subiram comigo, derreteram, olha, a conversa deles influenciou todos os outros povos. Por isso é que eu disse que as nossas atitudes, elas são contagiosas. Este relatório, esta perspectiva de olhar para a terra, influenciou negativamente todo um povo. Eles ficaram com medo, porque Josué e Caleb também viram a mesma coisa, mas realçaram. Não negaram que havia gigantes. Não, há lá gigantes. Não, claro, as cidades são fortes, mas como ele realçou aqui também, há 45 anos atrás ele disse o mesmo, mas Deus é conosco, e se Deus é conosco, Deus vai nos colocar lá. Lembrem-se, família, lembrem-se, igreja, não é uma ideia nossa ter vindo para aqui, é promessa de Deus. Então se é promessa de Deus, vamos crer, vamos confiar, vamos andar para a frente. Mas eles eram só 2. E estes 10 conseguiram influenciar todo um povo. E eles acabaram por andar no deserto, não é? E acabaram por morrer lá. Então o que ele está aqui a dizer, o contexto é dizer, olha, eu não fiz parte daquele grupo. Eu permaneci, eu perseverei. Ele perseverou, ele manteve-se fiel. Diga ao irmão ao lado, mantém-te fiel. Uma fé jovem mantém-se fiel. No versículo 8, na Nova Versão Internacional, diz assim, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Meu Deus, o que é perseverar? É manter-se fiel. Irmãos, na verdade a palavra Caleb, ele vem de uma origem hebraica que significa cão ou cachorro. Nesse sentido ele carrega consigo esta simbologia de um animal, especialmente que no que respeita a qual é o atributo de lealdade. Lealdade, ele foi leal, ele foi fiel. Não permitiu que a atitude das outras pessoas ou dos outros amigos, colegas, companheiros de batalha, irmãos, aqueles que viviam juntos, ele não deixou que a atitude deles o contaminasse, o contagiasse. Não, ele não deixou que essa atitude afetasse a sua vida. Irmãos, se estás a crer em Deus para algo, nas promessas de Deus, vai sempre aparecer alguém que vai te dizer
porquê é que tu não vais conseguir. Vai sempre aparecer alguém que vai te dizer que isso é impossível, por isto, por aquilo, que outras pessoas já tentaram, que outros já disseram o mesmo e nunca conseguiram, porque há um propósito de desanimar, há um propósito de influenciar negativamente, há um propósito de impedir que tomes posse daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Agora, qual é o exemplo que eu aprendo com Caleb? Permanecer fiel. Diga ao irmão ao lado, permanece fiel. E permanece fiel não é um mês, permanece fiel não é 45 dias ou 45 semanas, não é um ano, não é 2 anos, não é 10 anos. Permanece fiel por toda uma vida. Permanece fiel por toda uma vida. Ele manteve-se fiel a Deus. E quando nós lemos não apenas esta passagem, mas lemos a vida de Caleb, percebemos que este é um homem que se manteve fiel. Ele manteve-se fiel a Deus, manteve-se fiel às autoridades que Deus instituiu. Quando foi Moisés, ele manteve fiel a Moisés. Quando foi Josué, ele manteve-se fiel a Moisés. Quando levantaram uma rebelião contra Moisés, o Coré e aquela gente, ele não estava lá. Quando Miriam fez, não sei, ele também não estava lá. Quando o povo se contaminou e se deitou com as mulheres moabitas, ele também não estava lá. Ele manteve-se fiel. Quer dizer, não importa o que os outros fazem, não importa a decisão dos outros, eu vou manter fiel a Deus. A Deus, a Deus. Ele não se deixava contaminar com o que se passava à sua volta. Irmãos, não me leva a mal, ele não era um Maria vai com as outras. Não é porque mas os outros também fazem. Eu não me importo dos outros, com todo o respeito. Mas os outros também chegam atrasados. Os outros também faltam. Eu não vivo, eu vou permanecer fiel. Eu um dia vou ter que dar contas a Deus, não é porque os outros fizeram, eu vou ter que dar contas a Deus pela minha atitude. E estamos a falar de fidelidade não por um tempo, mas por toda uma vida. Diga ao irmão lá, permanece fiel. Permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel, fiel à palavra de Deus, fiel aos princípios da palavra de Deus, fiel aos valores da palavra de Deus, fiel à tua esposa, fiel ao teu marido, fiel à tua família, fiel aos teus filhos, fiel, permanece fiel na igreja onde Deus te colocou, permanece fiel aos sonhos que Deus colocou no teu coração, às promessas de Deus, permanece fiel. O que é que diz lá em Mateus capítulo 25? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando eu olho para Caleb, o que acabámos de ler, a sua fidelidade foi recompensada. A sua fidelidade foi há recompensa para quem é fiel. Há recompensa para quem é fiel. Diga ao irmão ao lado, permanece fiel. Uma fé jovem, ela não se cansa de crer. Uma fé jovem, ela permanece fiel. Terceiro lugar, uma fé jovem, ela mantém-se viva. Diga ao irmão ao lado, viva. Versículo 11 diz, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Passaram 45 anos, mas ainda eu me sinto forte para guerrear. Passaram 45 anos, mas eu ainda tenho vontade de conquistar. Passaram 45 anos, mas eu ainda continuo a crer que o melhor de Deus está por vir. Será que ele está a falar do seu corpo? Vamos ser honestos, irmãos. Quando vocês dizem, eu estou tão forte como há 50 anos atrás, vocês próprios acreditam no que estou a dizer? Claro que o nosso corpo está diferente. Mas isso é natural, isso é normal. Eu não estou a dizer que andamos aqui, agora já não posso... Não. Naturalmente nós vamos mudando. Agora, o que eu percebo que não mudou foi a atitude deste homem, o coração deste homem, a fé deste homem, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sonhava. Irmãos, ele podia morrer, mas morria a acreditar e a sonhar e a crer na promessa de Deus. Mas ele, antes de morrer, conquistou aquilo que Deus lhe tinha prometido. Então, irmãos, não importa quantos anos tu serves a Deus. Irmãos, uma atitude de fé, ela é importante no início, mas ela é importante no fim, mas ela é importante também no meio. Ou seja, a fé é importante para toda a nossa vida. É alguma coisa que nós devemos abraçar e nunca
nunca, nunca abandonar. Nós precisamos de fé para cada dia, precisamos de fé para cada ano. Olha, graças a Deus por aquilo que Deus nos abençoou o ano passado, glória a Deus, já passou. Agora é motivo de nós darmos graças, é motivo de nós agradecermos, mas quando olhamos para o dia de hoje, quando olhamos para o futuro, quando olhamos para as dificuldades que estão aí à nossa frente, nós, se quisermos as vencer, precisamos de continuar a alimentar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé, cremos em Deus, confiarmos em Deus, dependermos de Deus. Então não importa a idade que nós temos, não importa aquilo que já passou. Nós podemos perder muita coisa, mas não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé. Precisamos permanecer esta fé jovem, viva. E esta fé jovem e viva, eu volto a reforçar isto, não tem a ver com a idade, tem a ver com a nossa atitude. Porque ele tinha 85 anos, mas ele permaneceu com uma fé jovem. Como manter essa fé jovem? Antes de eu terminar o último ponto, deixa-me dizer isto. Como manter essa fé jovem? Essa fé que permanece a crer 45 anos depois. Essa fé que permanece fiel, independentemente das voltas que a vida lhe deu. Porque, quando eu falei de contrariedades, olha uma das contrariedades. Ele vai espiar a terra, 45 anos atrás, ele olha, crê, confia, declara, vai a Moisés, vamos lá, Deus é connosco, mas por causa de todo um grupo que diz, não podemos, é difícil e tal, ele também passou os 45 anos à espera, a mais, por causa da atitude dos outros. Isso é uma contrariedade ou não? Ele podia entrar por outros caminhos. Afinal, se Deus é bom, por que é que eu tenho que estar aqui à espera? Olha, eles é que viram de morrer todos, eu vou sozinho e pronto. Sei lá, podia pensar tanta coisa. Não, ele permaneceu fiel. Ele venceu as contrariedades. E a minha pergunta é, como é que eu vou manter uma fé jovem? Como é que eu vou manter uma fé que não se cansa de crer? Uma fé que mantém-se fiel? Uma fé que mantém-se viva, apesar de todas as circunstâncias, adversidades à nossa volta? Porque essa fé, para se manter jovem, digo ao irmão lá, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser o quê? Alimentada. E como é que eu alimento essa fé? É através da palavra de Deus e através da oração. É através da intimidade com Deus. Eu gostaria de ler uma passagem, os irmãos não precisam de abrir, mas apontem só, que é Jó 42. Porque quando eu estou a falar, ler a palavra de Deus, não é novidade, eu sei que não. Orar, eu sei que não é novidade. Mas esse é o alimento para permanecer com uma fé viva. Senão a nossa fé vai envelhecer. Senão a nossa fé vai ficar envelhecida, vai ficar cansada, vai ficar esgotada, vai ficar oxidada. Ela vai perder a força. E quando eu estava a ler esta passagem, o livro de Jó, não é? E no versículo 1, eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, ou seja, Jó 42 é a parte final. Jó é aquele homem que era fiel a Deus, mas a grande adversidade veio à sua vida, perdeu a família, ficou doente. Jó é aquele homem que 3 amigos tentaram-no consolar, mas mais o acusaram do que o consolaram, porque começaram a dizer, pois, olha, isto, se estás assim, alguma coisa fizeste, se calhar desobedeceste, se calhar pecaste. É assim, às vezes, o que muita gente não sabe dizer nada, então diz alguns disparados, porque nem sabe o que dizem. E quando eu estou a dizer isto, é o próprio Jó que diz isso. E aí vamos ver porque que ele estava a orar pelos amigos. Não é só, quando queres ser abençoado, ora por teus amigos e Deus te abençoa. Não, há aqui um porquê, há aqui uma razão. E ele disse assim, olha, ele disse, depois disso tudo, Deus fala com Jó. E depois de Deus falar com Jó, ele diz assim, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso é a primeira constatação de Jó. E diz, tu me perguntaste como é que eu me atrevia a pôr em dúvida a tua soberania, visto que sou tão ignorante, e é que falei de coisas que não
compreendia coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E no versículo 6, por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinzas. Eu estava a dizer assim, eu e os meus amigos dissemos coisas, conversámos coisas, falámos que Deus disse coisas, que a vontade de Deus era isto, era aquilo, coisas que nem tínhamos noção do que estávamos a dizer. Falámos, como ele reconhece, falámos do que não sabíamos. Falávamos, pensávamos, estávamos a falar bem, mas não tínhamos noção alguma do que estávamos a dizer. Nós achávamos que Deus é que faz isto, que Deus é que faz aquilo, mas ele diz, olha, agora há uma verdade, e este é o versículo que a mim me ressalta, que é o versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Olha, às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar, de ouvir uma pregação, de ler um livro, de fazer isto, fazer aquilo, e não é mal de todo, mas não é suficiente para a nossa fé se manter jovem, não é suficiente para a nossa fé se manter viva, não é suficiente para nós nos mantermos fiéis, não é suficiente para nós nos mantermos 45 anos ou toda uma vida a crer naquilo que Deus disse, mas agora os meus olhos te veem, agora não é mais o que os outros dizem, não é mais o que os meus amigos dizem, não é mais o que eu li no livro, é aquilo que Deus falou comigo, é aquilo que o Espírito de Deus tocou, é aquilo que o Espírito de Deus falou, e isso trouxe mudança por completo ao coração de Jó. Isso vai rejuvenescer Jó, isso vai mudar, e quando ele se arrepende e ele volta a orar pelos amigos, volta a orar porque, Senhor, que eles possam ver o que eu vejo, que eles possam ter revelação como eu tive, que eles possam olhar para ti não com aquela mentalidade errada que nós falávamos os quatro, mas que eles possam ver de facto como tu és. Oh irmãos, nossa fé vai permanecer viva, nossa fé vai permanecer jovem quando nós aprendermos a nos alimentar a nós mesmos. Quando eu estou a falar isto, eu não estou a dizer que não é preciso vir à igreja, eu não estou a dizer que não devemos ouvir a palavra de Deus, não, mas é importante nós aprendermos a nos alimentar. Esta gente vai sobreviver quando eles se aprendem a alimentar sozinhos, quando eles aprendem a ir ao frigorífico, quando eles aprendem a cozinhar, quando eles aprendem, eles vão sobreviver. E nós espiritualmente precisamos de aprender. Por acaso veio aí o Covid, mas se de repente fechasse as igrejas todas, se de repente não ouvisse ninguém a pregar, nós permanecíamos fiel a Deus, nós sabíamos alimentar a nossa fé, nós tínhamos intimidade com Deus, nós sabíamos quem é que nós temos querido. Se de repente fôssemos fechados numa prisão, se de repente fomos torturados e desaparecêssemos do pé dos outros, saberíamos que quem nos salvou foi Deus e que não é uma prisão que nos rouba a vida eterna, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário para cada um de nós. Igreja, nós precisamos de crescer. A nossa fé não vai permanecer viva se nós não aprendermos a nos alimentar a nós mesmos, se não aprendermos a ter intimidade com Deus, porque aquilo que causa mudança no teu coração não é apenas aquilo que eu falo são ferramentas, mas o pastor fala é a palavra de Deus, claro, e são ferramentas, mas quando tu começas aquilo que eu falo te desperta, te ajuda, te motiva a ir procurar, a ir ler, a ir chegar-te a Ele, a ir clamar a Ele e dobrar os joelhos e dizer, Deus, eu preciso te ouvir, Deus, eu preciso ouvir da tua parte. Então sim, a revelação de Deus vai vir e há coisas que tu não vais conseguir explicar a ninguém. Quando alguém vai dizer, porque é que estás aí a acreditar no teu Deus? Jó, olha, como a mulher de Jó, amaldiçoa Deus e morre. Olha, porque é que tu dás o teu dízimo? Porque, olha, estás doente, estás... Olha, nós não conseguimos explicar, não tem a ver com lógica, tem a ver com alguma revelação que aconteceu aqui dentro, que eu sei, que eu não estou só, que eu sei, que Deus está comigo, que eu sei, que a minha morada é eterna, que eu sei, nós vamos viver eternamente com Cristo. Não tenho capacidade de explicar. Porquê? Porque
todos os argumentos que eu posso usar na altura, por causa da adversidade, por causa do problema. Irmãos, aqui está um homem que aos 85 anos fala isto, mas imagino que a gente o encontra aos 70. Olha, porquê é que tu te mantens a crer? Porque, não, mas Deus prometeu. Está bem, mas já viste? Olha, já morreu este, já morreu. Olha, já morreu toda a geração da tua idade, menos tu e Josué e Caleb. Tu achas que Deus já esqueceu-se de vós? Deus, não. Ele prometeu-me algo quando eu tinha 40 anos e eu não vou largar essa promessa. Quando uma promessa faz luz no teu coração, podem dizer que ela não vai acontecer, podem dizer que tu és maluco, podem dizer que te fizeram uma lavagem, mas quem fez essa lavagem não tem a ver com homens, tem a ver com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que traz luz ao nosso coração, e nós vamos manter uma fé viva por toda uma vida. Por toda uma vida. E por último, uma fé jovem é uma fé que não se cansa de crer. Uma fé jovem é uma fé que permanece fiel. Uma fé jovem é uma fé que permanece viva. Já vimos como nós podemos fazer com que a nossa fé permaneça viva por toda uma vida. E por último, uma fé jovem. Último, mas não menos importante, não se conforma com qualquer coisa. Diga ao meu lado, não se conforma com qualquer coisa. Porquê? Porque se na intimidade com Deus nós recebemos essa revelação que somos filhos. Como a ideia disse no domingo não, na sexta, não é? Como aquela resposta do pai ao mais velho: filho, tu estás comigo. Tudo que é meu é teu. Quando essa revelação vem ao nosso coração, nós não admitimos nada menos do que aquilo que Cristo já conquistou para nós. Não se conforma com qualquer coisa. Agora, pois, dá-me este monte, versículo 12, que o Senhor falou naquele dia. Qual dia? Números 14. Há 45 anos atrás. Pois naquele dia tu ouviste, ele está a falar com Josué, ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Dá-me aquele monte. Qual monte? Aquilo que Deus prometeu. Quando eu clamo a Deus, o quê? Aquilo que é a promessa de Deus. Não te conformes com qualquer coisa, porque Deus não te quer dar qualquer coisa. Quando nós estudamos estas cidades e estes anaquins, etc., eles são os descendentes dos gigantes. Eles são homens fortes e grandes. Quando estudamos estas cidades, percebemos que elas são cidades, como a Bíblia diz, fortes, difíceis. Mas mas eu não quero outra, é esta, porque é esta que é a promessa de Deus para a minha vida. Eu posso ter 85 anos, mas há uma coisa que eu sei, é que o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Diga ao irmão ao lado, o Senhor é contigo. Igreja, não te conformes com qualquer coisa. Igreja, como família, não nos vamos conformar com qualquer coisa para a nossa cidade. A promessa de Deus. Durante anos, homens e mulheres de Deus pisaram este púlpito e profetizaram para esta igreja, para esta cidade. Eu não estava cá, mas não foi para mim, foi para esta cidade, foi para esta igreja, foi para esta congregação. E nós não podemos esquecer isso. É a promessa de Deus. Passaram-se 45 anos, mas o sonho de Caleb não ficou mais pequeno. Por vezes, os anos passam pelas nossas vidas e os nossos sonhos começam a diminuir. E porquê é que os nossos sonhos começam a diminuir? Porque a nossa realidade está tão longe do nosso sonho que começamos a trazer o nosso sonho para o tamanho da nossa realidade. Mas o nosso Deus é grande. E o meu desafio é este: que nós, apesar da nossa realidade, não vamos começar a trazer o nosso sonho até à nossa realidade, mas vamos começar a falar a nossa realidade, quão grande é o nosso Deus.
Porque é a nossa realidade que tem que mudar. É a nossa realidade que vai ter que alterar. É a nossa realidade que vai ter que aumentar no tamanho dos nossos sonhos. Porque Deus é um Deus grande, poderoso. E se fosse possível eu fazia. Mas não tem a ver com a minha possibilidade nem com a tua. Por isso é que nós está envolvida a fé, que é crer que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Filhinhos, vós sois de Deus e maior é o que está em vós. Não atentando vós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas estão sujeitas a mudar. 2 Coríntios 4:18, a realidade, ela está sujeita a mudar. Então o meu desafio é que a nossa fé, apesar de nós irmos envelhecendo, não importa se temos 40, se temos 50, se temos 60, se temos 80, se temos 90, não importa a nossa idade biológica pode ir avançando, mas que a nossa fé permaneça jovem, que a nossa atitude permaneça jovem, que a nossa determinação permaneça jovem, crendo em Deus, que a nossa realidade, mais cedo ou mais tarde, ela é que vai ter que mudar e crescer do tamanho do nosso Deus, porque nada é impossível para Deus. Foi isso que Jó disse: agora eu reconheço que nada impede ou nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Diga ao irmão ao lado: nada é impossível. Vamos continuar a sonhar. Nada é impossível. Diga ao irmão ao lado: nada é impossível. Nada é impossível. Uma fé jovem, ela não se cansa de crer. Uma fé jovem, ela permanece fiel. Uma fé jovem, ela permanece viva. E uma fé jovem, ela não se conforma com qualquer coisa. Porque não foi qualquer coisa, por qualquer coisa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por causa de mim e de ti. Nós não fomos comprados por qualquer coisa. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E na cruz do Calvário Jesus disse: está consumado, está consumado. A nossa libertação foi consumada, a nossa salvação foi consumada, a nossa vitória foi consumada na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé agora mesmo. Aleluia. Levanta o teu braço. Deus quer renovar a nossa fé. A nossa fé não tem que envelhecer com a nossa idade. Sim, vai amadurecer, claro, mas não ficar inativa. Nós não temos que nos tornar céticos porque ainda não vimos isto ou aquilo. Nós não temos que nos tornar incrédulos porque passaram 10 anos ou 20 ou 30. Não. Esse é o nosso desafio. Quando a palavra de Deus diz a luta da fé, esse é o nosso desafio. E a minha oração é que Deus nos ajude, Deus me ajude, Deus nos ajude a termos esta atitude, Caleb, que na nossa caminhada, no nosso percurso de vida, à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que nós vamos amadurecendo, possamos continuar com uma fé jovem, uma fé que crê, uma fé que é fiel, uma fé que está viva e uma fé que não se conforma com qualquer coisa. Aleluia.